Você já percebeu que quanto mais forte você fica, mais sozinho você se sente? Não é coincidência, é o preço. As pessoas admiram sua força, mas ninguém se aproxima. Elas veem sua armadura e presumem que você não precisa de nada, que você não sente nada, que você é feito de pedra. E talvez em algum nível você começou a acreditar nisso também. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A força que você cultiva para se proteger é a mesma que te aprisiona. E quanto mais você fortalece seus muros, mais difícil se torna lembrar por que os construiu. Hoje, vamos descer à sombra da força, ao lugar onde os invencíveis vão para sangrar em silêncio, a origem da armadura. Houve um momento, talvez você nem se lembre mais, em que você decidiu que não podia mais ser fraco. Alguém te machucou, traiu sua confiança, usou sua vulnerabilidade como arma, e naquele instante, algo dentro de você morreu. Ou melhor, foi enterrado vivo. Você disse a si mesmo, nunca mais. E começou a construção. Tijolo por tijolo, camada por camada. Você se tornou calculista, impenetrável, alguém que não pode ser usado, manipulado ou ferido. Você se tornou forte, mas ninguém te avisou que fortaleza e prisão são construídas com os mesmos materiais. O paradoxo da invencibilidade. Nietzsche uma vez escreveu: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. Mas há algo ainda mais sombrio nessa transformação. Você não apenas se torna o monstro, você se torna tão bom em ser monstro que esquece como era ser humano. A força que você desenvolveu para sobreviver se torna sua identidade. E identidades são celas. Você não pode mais baixar a guarda, porque se o fizer, quem você será? Se você não é o forte, o inabalável, o que sobra? Essa pergunta te aterroriza. Então você continua performando força, mesmo quando está exausto, mesmo quando cada fibra do seu ser implora por descanso. A solidão estrutural. Aqui está o que ninguém te diz sobre ser forte. As pessoas não se conectam com fortalezas, elas se conectam com fraturas. Quanto mais impenetrável você se torna, mais você afasta exatamente aquilo que busca. Conexão genuína, intimidade, compreensão. As pessoas ao seu redor começam a te tratar como um pilar, como algo que deve permanecer de pé enquanto todos os outros podem cair. Elas depositam seus pesos em você, presumindo que você pode carregar tudo, e você aceita, porque recusar seria admitir fraqueza. Mas a verdade é esta: você está sufocando sob o peso das expectativas que você mesmo criou. 1. A morte da espontaneidade. Quando você é forte demais, cada palavra se torna calculada, cada emoção filtrada, cada gesto medido. Você não pode mais simplesmente ser. Você tem que gerenciar percepções, manter a máscara, proteger a imagem. A espontaneidade morre, e com ela a alegria. Porque alegria requer vulnerabilidade, requer deixar-se surpreender, deixar-se tocar, deixar-se afetar. Mas você se tornou tão bom em não ser afetado que também não pode mais ser tocado por nada bom. O preço da impermeabilidade é a insensibilidade. 2. A hipervigilância perpétua. Ser forte significa estar sempre alerta, sempre escaneando ameaças, sempre preparado para o próximo ataque. Seu sistema nervoso nunca descansa. Você dorme com um olho aberto. Confia, mas verifica. Ama, mas com uma saída planejada. Os psicólogos chamam isso de hipervigilância. Você chama de ser inteligente, mas há uma diferença entre cautela e paranoia. E quanto mais forte você se torna, mais essa linha se desfoca. Você começa a ver ameaças onde não existem. Testa as pessoas constantemente. Interpreta a gentileza como manipulação, conexão como armadilha. E lentamente você se torna exatamente o que temia: isolado,
desconfiado, sozinho. 3. O fardo da invulnerabilidade. Aqui está algo perverso. Quando você nunca mostra fraqueza, as pessoas presumem que você não tem nenhuma, e elas param de perguntar como você está, param de oferecer ajuda, param de ver você como humano. Você se torna um recurso, uma rocha, algo estável onde outros podem se apoiar. Mas rochas não precisam de amor, rochas não choram, rochas não quebram, exceto que você não é uma rocha. Você está sangrando por dentro, mas seu rosto permanece impassível. E quanto mais você esconde, mais difícil se torna pedir ajuda quando finalmente precisa. Porque pedir ajuda agora seria admitir que tudo foi uma mentira, que você não é invencível, que você é, e sempre foi, apenas humano. 4. A tirania da coerência. Você criou uma persona de força, e agora você é prisioneiro dela. Não pode ter um dia ruim sem que seja visto como fraqueza. Não pode admitir dúvidas sem que seja visto como incompetência. Não pode chorar sem que seja visto como colapso. Você se tornou refém de sua própria imagem. Jung chamava isso de identificação com a persona, quando você confunde a máscara com o rosto, quando você esquece que há um ser humano por trás da performance. E o custo disso? Você perde contato com quem realmente é, o que você suprimiu. Toda força exagerada esconde uma ferida não curada. O homem que nunca chora teve sua tristeza invalidada na infância. A mulher que nunca pede ajuda aprendeu que suas necessidades eram um fardo. A pessoa que é sempre racional teve suas emoções ridicularizadas. Você não nasceu forte demais. Você foi forçado a ser. E a parte de você que precisava de cuidado, de gentileza, de permissão para ser frágil, você a enterrou viva. Mas aqui está o que Jung nos ensina. O que você reprime não desaparece. Vai para a sombra. E de lá, governa você em silêncio. Sua força obsessiva é a sombra compensando a vulnerabilidade que você nega. Sua hiperindependência é a criança ferida dentro de você, gritando: eu nunca mais vou precisar de ninguém. Mas necessidade não é fraqueza, é humanidade. A raiva congelada. Há algo debaixo de toda essa força. Algo que você não quer ver. Raiva. Raiva de ter que ser forte. Raiva de nunca poder descansar. Raiva das pessoas que podem ser fracas sem serem julgadas. Raiva de um mundo que exige força e depois te pune por tê-la. Mas você não pode expressar essa raiva, porque raiva é perda de controle, e você não pode perder controle. Então você a congela, transforma em disciplina, em produtividade, em perfeição. Mas raiva congelada ainda é raiva, e ela está comendo você por dentro, lentamente, silenciosamente, como ferrugem. O medo que você não confessa. Aqui está o segredo que os fortes guardam. Você tem medo de que, se parar de ser forte, mesmo por um segundo, tudo desmorone. Medo de que suas emoções te afoguem, de que as pessoas percebam que você é uma fraude, de que toda a sua vida desmorone porque você foi o único pilar segurando tudo. Então, você não para. Não pode parar, porque parar seria enfrentar o vazio por trás da armadura, e esse vazio te aterroriza mais do que qualquer inimigo externo. O colapso inevitável. Ninguém pode ser forte para sempre. Em algum momento, algo acontece. Uma perda, uma traição, um momento de exaustão absoluta. E a armadura racha. E quando racha, não é uma fratura limpa. É um colapso catastrófico. Porque você passou tanto tempo negando suas emoções que quando elas finalmente vêm como tsunami. As pessoas ao seu redor ficam chocadas. Mas você é tão forte. E você percebe. Ninguém realmente te conhecia. Eles conheciam sua performance. O momento da verdade. Aqui está a escolha que você enfrenta quando a fortaleza racha. Você pode reconstruir os muros mais altos, mais espessos,
jurar que nunca mais vai deixar isso acontecer. Ou você pode fazer algo radical, permitir-se ser visto, não como o forte, não como o invencível, mas como você realmente é, ferido, cansado, humano. E aqui está o que ninguém te conta. Esse é o momento mais corajoso que você jamais viverá, porque qualquer um pode construir muros, mas deixá-los cair? E isso requer uma coragem que a força comum nunca exigiu. A diferença entre força e rigidez. Há uma diferença entre ser forte e ser rígido. Rigidez quebra sob pressão. Força verdadeira é flexível. Pode dobrar sem quebrar. Pode ser vulnerável sem se desintegrar. A árvore mais forte não é a que resiste ao vento, é a que dança com ele. Você confundiu rigidez com força e agora está pagando o preço. Vulnerabilidade estratégica. Aqui está um paradoxo. Vulnerabilidade seletiva é a arma mais poderosa que você pode ter. Não vulnerabilidade indiscriminada, não ingenuidade, mas a capacidade de escolher conscientemente quando baixar a guarda. Pessoas verdadeiramente poderosas não escondem todas as suas fraquezas. Elas controlam quais fraquezas mostram para quem e quando. Isso não é fraqueza, é maestria. A força de precisar. Você passou tanto tempo provando que não precisa de ninguém que esqueceu. Precisar de alguém não te torna fraco, te torna humano, e conexão humana não é luxo. É necessidade biológica. Você pode sobreviver sozinho, mas você não pode prosperar sozinho. E no final, sobreviver não é o suficiente. Você quer viver? A libertação. Aqui está a verdade libertadora. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você pode continuar sendo forte, mas pode ser forte de uma maneira diferente. Forte o suficiente para pedir ajuda. Forte o suficiente para admitir que não sabe. Forte o suficiente para chorar quando precisa chorar. Porque força verdadeira não é rigidez, é integridade. É a capacidade de ser plenamente humano sem pedir desculpas, desconstruindo a armadura. Você não precisa desmantelar toda a fortaleza de uma vez. Pode começar pequeno, admita uma dúvida. Diga, eu não sei, sem seguir com uma explicação defensiva. Peça ajuda uma vez. Algo pequeno. Veja que o mundo não desmorona. Mostre uma emoção genuína, mesmo que seja desconfortável, especialmente se for desconfortável. Cada uma dessas ações é um ato de coragem revolucionária, porque você está escolhendo humanidade sobre imagem. A força da seletividade, aprenda a discernir com quem você pode ser vulnerável, quem ganhou esse acesso. Nem todo mundo merece ver suas fraturas, mas alguém merece. E quando você encontrar essas pessoas, aquelas que não fogem quando você sangra, que não te julgam quando você cai, segure-as perto. Porque conexão verdadeira é construída não nos momentos de força, mas nos momentos de fraqueza compartilhada. O novo contrato. Faça um novo acordo consigo mesmo. Eu posso ser forte sem ser invulnerável. Posso ser poderoso sem ser isolado. Posso proteger sem aprisionar. Posso ter limites sem ter muros. Isso não é fraqueza, é sabedoria, a aceitação final. Talvez o preço não seja inevitável. Talvez você possa ser forte sem se destruir. Mas isso requer algo radical. Aceitar que você não é e nunca foi apenas forte. Você é complexo, contraditório. Às vezes forte, às vezes frágil. E ambos são verdadeiros. A força não está em escolher um lado, está em integrar ambos. Ser forte demais não te fez invencível, te fez invisível. Invisível para aqueles que poderiam te amar. Invisível para aqueles que poderiam te ajudar. E mais perigosamente invisível para você mesmo. Mas você pode escolher diferente agora. Pode começar a desmantelar a prisão que construiu, tijolo por tijolo, camada por camada, não para se tornar fraco, mas para se tornar livre,
porque no final a maior força não é nunca cair, é ter a coragem de se levantar mesmo quando todos viram você sangrar. E a maior vitória não é ser invencível, é ser plenamente humano e estar em paz com isso. Se você carrega esse peso em silêncio, deixe nos comentários: eu escolho ser humano. Não é um pedido de ajuda, é uma declaração de liberdade. E se inscreva neste canal para mais explorações sobre psicologia sombria, filosofia e a verdade que ninguém ousa falar. O peso silencioso pode ser deposto, mas só você pode escolher soltá-lo.